Muita gente no chat comentando e queria te perguntar também. Até onde eu sei, é proibido o uso do seu telefone celular na prisão, inclusive para preso político, certo? Então, assim, como é que teria se dado essa conversa? Como é que na visita do Chomsky com ao Lula, o Lula teria telefonado pro Epstein? Porque existe, o método usado é oficial, né? Então teria que ter essa ligação gravada. Os presos podem se comunicar, é claro, com o mundo externo, mas com uma autorização e com os canais da unidade prisional, certo? Não pode pegar um telefone celular e telefonar, por exemplo. Assim, Vivi, muita gente vai falar, mas na cadeia tem telefone. Gente, o Lula não estava na cadeia superlotado com 70 pessoas na cela. O Lula estava na Polícia Federal sozinho numa cela. Lá não entrava celular, nunca entrou o celular. É diferente de você estar numa cadeia onde é fácil você jogar celular lá para dentro, levar celular, jogar por drone. Cara, eu lembro quando nós fizemos lá no Intercept a entrevista do Glenn, na época, com o Lula, a burocracia para entrar lá era absurda. Tinha que olhar, os caras olhavam tudo, até as câmeras que se levava, só podia entrar um número limitado de pessoas, você estava dentro de uma superintendência da Polícia Federal. Não havia possibilidade, mas com os documentos agora revelados pelo ICL, está provado documentalmente que essa ligação nunca aconteceu, porque se eu liguei para alguém e coloquei esse alguém falar com você ontem, Vivi, eu não vou te mandar um e-mail hoje, 8h40 da manhã, te avisando que eu estava com a pessoa ontem. Não faz sentido lógico, os documentos provam que essa ligação jamais aconteceu, só que por imperícia, imprudência, necessidade de clique ou muitas vezes justamente para igualar os desiguais, o grande risco dessa história é aquilo que eu acabei de falar. Você coloca Chomsky, Papa Francisco, Dalai Lama, Bill Clinton e Bannon e Trump, e todo mundo é igual. Todo mundo tinha relação com o Epstein. Não é assim que as coisas funcionam. O Epstein geria uma rede global de poder. Ele chegou nessa rede global de poder primeiro pela mão desse bilionário que era o dono da Victoria's Secret, e depois pela mão da Ghislaine Maxwell, que era a sua comparsa de crime, que está presa, aliás, vai depor numa comissão na Câmara dos Estados Unidos hoje, que é liderada por um trumpista fanático. Eu acho que não vai sair muita coisa de lá, de todo modo vou acompanhar. A Ghislaine Maxwell, ela era filha de um magnata das comunicações no Reino Unido, e ela tinha o que Epstein não tinha, ela tinha os contatos dessas altas rodas da aristocracia europeia, e ela tinha o que a gente chama de hábitos, né, Vivi? Que rico tem hábito, né? Rico não tem cultura nem educação, rico tem hábito. Então, o Epstein não tinha isso. O Epstein era um cara de classe média baixa, nascido no Brooklyn. A Ghislaine Maxwell que dá para ele a porta de entrada para ele chegar no Príncipe Andrew, na família lá da aristocracia da Noruega, nos grandes poderosos do mundo todo que estão envolvidos nessa história. Então, é diferente o relacionamento do Príncipe Andrew e a suposta ligação do Lula. O grande problema é que vai tentar se jogar tudo numa vala comum para que não se apure de fato quem é que tem responsabilidade criminal nessa história criminal do Epstein, que não é só dele, que envolve muita gente no mundo todo. Importantíssimo isso, e veja, porque você com frequência fala do Bannon, da estratégia de turvar as águas e tal. Me parece que sim, parece que a coisa vai ao encontro disso. Você vai tentar dizer que, bom, uma vez que todo mundo é culpado, ninguém é culpado por absolutamente nada. E sim, você tem razão, e aí eu acho que é o ponto mais importante até, Demori, para mim pelo menos, da tua fala, quando você diz que o Epstein não é o único monstro dessa história. E colocar o Epstein como uma aberração, digamos assim, fora da curva, é um erro grosseiro, porque impede a elaboração do processo mais amplo, que evidentemente, existe um sem número de homens, dos mais poderosos do mundo, que sabiam o que estava acontecendo ou que, no limite, foram coniventes, tá? E aí, ok, conivência, Demori, pode não ser um crime jurídico, mas é profundamente imoral, tá? Principalmente para quem diz batalhar por emancipação humana ao longo da vida. Então, sim, não tenho a menor dúvida de que o Epstein, assim como todo bilionário, como eu vejo, toda generalização é uma estupidez, sim, eu vou correr o risco de fazer essa. Todo bilionário, porque veja, Demori, no processo de se tornar bilionário, você tem que usar os outros seres humanos de uma forma tão banal, de uma forma como meio para atingir os seus próprios fins,
que você vai causar um tipo de deformidade psíquica que te leva a essa sociopatia. Então eu me atrevo a dizer que não existe bilionário são da cabeça, tá? Se você se tornou um bilionário, em alguma medida, você tende a desenvolver esse nível de sociopatia. Obrigado pelo Pix, Isabel. Acabei de ver, querida. Beijão. Deixa eu agradecer. Deixa eu fazer a continha aqui. Queridos e queridas, está faltando aí 91 pilas. Vamos lá, meus caros, minhas caras. Audiência maravilhosa aqui na Folha TV. Meus queridos e queridas, bora. E isso não é só o Epstein. Isso é todo o entorno e todo o mecanismo que o Epstein, ao que tudo indica, você conhece muito melhor desse cara do que eu, existe, não é só uma especulação, teoria da conspiração ou coisas banais. Existe textos agora que colocam o Epstein como possível ativo do Mossad, da inteligência israelense. Se era, se não era, a gente ainda não tem condição de cravar isso ou não, e eu tenho certeza que à luz da história isso será melhor esclarecido. Agora, muito provavelmente é um método, digamos assim, utilizado por polícias secretas e agências de inteligência, porque essas pessoas sabem que isso tem um apelo brutal, Demori, a sociopatia dessa gente. Eles sabem que, no limite, isso vai ser uma isca extremamente interessante para essas pessoas e que elas vão se colocar numa posição de fragilidade, podendo ser filmado cometendo um crime. Ora, isso é extremamente eficaz para quem quer controlar o mundo. Obrigado, mas Marcelo. o mais importante 81, que eu vejo, gente. Vivian, para te passar, é isso. O Epstein não é um monstro sociopata fora da curva. Ele é um sintoma de como toda essa sociedade funciona no próprio limite. É isso aí. Concordo Exatamente. contigo também. Deixa eu trazer a Adriana aqui junto com a gente também, para a gente seguir nesse papo, e depois já vou chamar a Manu também, gente. Bom dia. Oi, Adri. Tudo bem? Bom dia, Vivi. Bom dia, comunidade CL. E bom dia, Demori. Bom dia demais, Adri. Bom Vamos dia, lá, Adri. então. Eu vou girar aqui a pauta, depois a gente pode voltar no tema de novo, mas é que a Manu já está esperando também em Brasília para a gente falar um pouco também sobre as eleições. Então, agora com o time completo, com a Adri aqui junto com a gente, eu já chamo a Manu. Oi, Manu, bom dia, tudo bem? Bom dia de novo, Vivi, Demori, Calejão, Dri, todo mundo ao vivo aqui acompanhando todas as notícias de última hora. Vamos lá, então, porque o presidente Lula tem articulado atrair o MDB para a chapa presidencial, com possibilidade de abrir até a candidatura da vice-presidência para ser ocupada pelo partido. A ideia é parte de um plano que tem como objetivo fortalecer o projeto de reeleição, ao mesmo tempo que enfraquece a chapa do Flávio Bolsonaro, pré-candidato pelo PL. Geraldo Alckmin deixaria a vice livre, a vaga, né, e disputaria o Senado por São Paulo. Alckmin tem relutado em aceitar o convite, o vice-presidente tem declarado que se não continuar na chapa não vai disputar nenhuma eleição em 2026, embora já tenha dito, é claro, que ele vai continuar apoiando o presidente Lula, mesmo sem nenhum cargo definido, mas eu tenho aqui os nomes que podem compor essa chapa de vice com o presidente Lula. Vou trazer aqui para vocês, para a gente ouvir como é que isso está correndo em Brasília, né, Manu? Então, os nomes cotados do MDB para a vice-presidência na chapa do presidente Lula para 2026 agora seria Renan Filho, ministro dos Transportes, Helder Barbalho, governador do Pará, ou a Simone Tebet, ministra do Planejamento. Manu. É isso aí, o MDB está entre as legendas que compõem o chamado G7, que são aqueles partidos com maior influência e capilaridade. Nas eleições municipais de 2024, por exemplo, o MDB conseguiu eleger 864 prefeitos em todo o país, ficando atrás apenas do PSD de Dado. Entretanto, em termos numéricos, o MDB administra o maior número de brasileiros, são quase 36 milhões e 500 mil eleitores sendo administrados por prefeituras do MDB, ficando... O Lucão fez um bom paralelo aqui, né? É tipo pesquisar no Jus Brasil mesmo, né? É isso. Que é o problema que tinha também na própria Vaza Jato. O Demori foi feliz em lembrar da questão da Vaza Jato, porque por que nunca se divulgou na íntegra? Porque tinham diálogos ali que era de foro íntimo dos procuradores e do Moro, gente.
E aí o que se divulgou, eu sei disso porque eu fiz uma série sobre a spoofing e tive pautas derrubadas porque não tinha interesse público. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!